Você falou também um pouco sobre vontade política para fazer as coisas acontecer. A gente viu aí que tem uma quando a galera pega e vai e existe uma mobilização social muito grande, isso daí costuma ser. A gente estava conversando com o Reinaldo Azevedo também, e ele falando que tem que tomar cuidado para ser uma oportunidade e não um oportunismo, que tem a ver com o lance lá das crianças, criando conteúdo e tudo mais, né? Inclusive, nesse sentido, tá andando, tá bem avançado, né? A questão contra a adultização, você está falando. Avançou, mas ainda tem chão. Para quem não estava no Brasil nas últimas semanas, o Felca gravou um vídeo muito corajoso, genial, no meu ponto de vista, denunciando a adultização de crianças nas redes. O exemplo que ficou mais famoso foi o da Camilinha, que, tipo, super pequena, aparecia de forma super sensualizada nas redes. E ele mostrou por A mais B, ele fez vários testes no vídeo, o quanto que essa adultização era usada pelo algoritmo para entregar esse conteúdo para pedófilo. E o quanto que a rede de pedofilia cresceu no Brasil nas redes digitais. Aí tem um dado que eu fiquei muito chocada, e esse eu vi depois, que aqui no Brasil a gente tem mais de 1 milhão de usuários nessas plataformas, comprando, vendendo, consumindo conteúdo de pedofilia. Eu achei muito surreal. Pensar que é mais de 1 milhão de usuários. Eu achava que era menos, sendo sincera. Pois é, eu também. É bem, enfim, é bem nojento. E aí, com esse vídeo do Felca, muita gente no parlamento falou: esse problema existe. Aí eu fico um pouco chateada, por quê? Porque eu tô desde 2019 apanhando, feito uma condenada, e você sabe que eu apanho mesmo, que já debateu esse assunto, dizendo que precisa de alguma regulação das plataformas. A gente não precisa debater o conteúdo. Eu acho que esse caminho é perigoso mesmo. Mas a gente precisa que Facebook, Instagram, TikTok nos ajudem a combater o crime nas plataformas. A identificar quem é pedófilo, a identificar golpista, a identificar criminoso. Porque hoje o crime organizado está indo para as plataformas. O pedófilo está indo para as plataformas porque não tem fiscalização, é terra sem lei. Enfim, mas parece que muita gente não estava acompanhando esse debate. E aí surgiu uma onda de projetos, uma puta pressão popular, e a gente conseguiu avançar com um projeto que também estava tentando há um tempão votar, que é do Alessandro Vieira, do senador, que é super meu parceiro. Mas toda vez que a gente colocava em votação, as plataformas pressionavam, ele saía de pauta. Com essa mobilização a gente conseguiu. É um projeto bem bom, na verdade. Ele está sendo chamado de ECA Digital. ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, para proteger as crianças. Então ele coloca algumas regras, do tipo plataforma, você tem que levar essa história de verificação de idade a sério. Isso não é brincadeira. Criança não pode ter contato com conteúdo pornográfico. Plataforma, o algoritmo para criança não pode ser a mesma coisa. Toda essa exposição que a gente tem, automutilação, distorção de imagem, cara, esse conteúdo é muito pesado, especialmente para criança. Para qualquer pessoa, para criança. Então é um projeto que ele fala, olha, tem regras que a plataforma tem que seguir, e para ela saber se é uma criança ou não, ela tem que levar a sério essa questão de verificação de idade. Virou lei semana passada e agora a gente tem que pressionar. É tudo? Não. Eu tenho mais projetos nessa área. Precisamos avançar. Mas foi a primeira vez que a gente votou um projeto sério para proteger as crianças no ambiente digital. Mas tentando avançar, entrar um pouquinho mais nesse tema, Igor, que você, na tua primeira resposta, você falou das Big Techs, agora a gente está falando das Big Techs, e as Big Techs estão permeando toda a discussão, né? E quando a gente olha num cenário, digamos, mais global, e até você sendo do PSB, você deve estudar bastante esse fenômeno, que depois do capitalismo industrial veio o capitalismo financeiro, que pressiona o capitalismo industrial. Agora a gente está numa fase de um capitalismo tecnológico, né? Você também leu o livro do Yannis Varoufakis, o Tecnofeudalismo. Eu tô falando sério. Então, você comentou, né, o próprio ataque do Donald Trump, o ataque ao Pix, na verdade, é porque o Pix é uma barreira de entrada para o WhatsApp Pay, que tem por trás dela a Visa e a Mastercard. Então, você vê que todos esses ataques, quem estava na posse do Trump atrás dele eram as Big Techs. Então, você vê hoje esse capitalismo tecnológico tentando dominar o mundo através das Big Techs e dos seus algoritmos que manipulam a cabeça de todo mundo. E graças a Deus, o Felca, né, despertou esse movimento e essa indignação de uma coisa que, na realidade, está acontecendo há muito tempo. Exato. Né? E aí também vem por trás esse poder da comunicação, de quem consegue se comunicar e gerar esses movimentos, que, na realidade, influencia toda a política.
Então, acho que hoje a gente está num momento em que as Big Techs estão dominando tudo, inclusive a política, né? De colocar os seus representantes lá para defender os seus interesses. E a gente vê que, no limite, né, até os estados, as nações, né, principalmente os Estados Unidos, têm feito toda essa pressão. E a gente sabe que no Congresso Nacional já tentar tudo que se tenta passar, né, para regular as Big Techs barra, porque poder econômico se traduz em poder político. Eu sempre faço questão de frisar isso, né? E você, enquanto uma representante, uma política representando o povo, né? Graças a Deus a gente ainda tem pessoas de qualidade lá, mas infelizmente todos os seus pares ali, a grande maioria que chegou lá, chegou se utilizando dessas ferramentas para chegar lá, sem proposta nenhuma de melhoria da sociedade, é só realmente criando os espantalhos para conquistar os eleitores, né? Politicamente, qual que é a estratégia para a gente realmente chegar no povo para evitar, né, que o nosso Congresso, a cada legislatura, piore cada vez mais e tenham cada vez mais representantes defendendo o interesse dessas Big Techs? Vamos para cima. Tô tentando responder essa pergunta também. Mas deixa eu só voltar. Primeira coisa, Igor, você precisa ler Tecnofeudalismo. Já tá anotado aqui. Já tá muito importante para o seu trabalho. Tá. Bem pequenininho, bem provocativo. Ele basicamente, ele foi ministro da Fazenda na Grécia, né? Na Grécia, isso. Na Grécia, isso. Ele defende que o capitalismo já acabou e que a gente está em outra era. Tipo, teve o feudalismo, teve o capitalismo, já acabou, Zé Fini. E que a gente vai agora para uma era que é do tecnofeudalismo. Que essa história de lucro também já está acabando. Então, assim, é bem para provocar mesmo quem precisa ler esse livro. É super importante para discordar de tudo, mas aí você pelo menos vai discordar com o argumento. Dito isso, uma das coisas que o livro traz muito forte é o quanto que as democracias, assim como a economia, em consequência, estão sendo ditadas, assim, muitas coisas pelo desejo dos donos dessas grandes plataformas. E aí tem vários exemplos recentes, assim, Brexit. Inglaterra saiu da União Europeia. Hoje tem muito estudo, isso é meio que um consenso de politólogos, quem estuda o assunto, que o resultado foi ditado pelas plataformas. Não estou dizendo que a plataforma falou, eu quero que a Inglaterra saia. Mas o algoritmo levou a esse resultado. O resultado teria sido outro se não tivesse toda essa polarização. Genocídios que já aconteceram, como em Mianmar, em que o algoritmo foi aumentando o ódio contra uma população que depois sofreu genocídio. E aí, tô fazendo essas provocações todas, gente, porque quando a gente fala do nosso contexto de soberania, eu acho que é muito importante que a gente não tenha uma visão naive de que as plataformas são setores econômicos diferentes que não podem sofrer nenhuma regulação. Tipo, no passado, as fábricas contratavam crianças e colocavam essas crianças para trabalhar por 12, 18 horas. E a gente coletivamente entendeu que isso a gente não iria tolerar e que a gente iria regular. Todo setor tem regulação de automóvel, o quanto que você pode poluir, como que você cuida dos seus trabalhadores e por aí vai. Não pode ser o lucro a todo custo. Por que que na plataforma é diferente? E aí muita gente fala, não, mas a Tabata quer, sei lá, quem definiu esse projeto quer censurar o que a pessoa está escrevendo. Meu amigo, eu te convido a ler o projeto que eu apresentei em 2019, com o Rigoni e o Alessandro Vieiro. Leia, faz bem. Se você ler o projeto, você vai ver que a gente não fala do conteúdo. Eu tô pouco me lascando, porque não é do meu interesse o que a vovozinha posta no Facebook dela. Mas, o que o projeto fala, para quem tiver curiosidade de ler? Que se alguém coloca dinheiro... Perdão, eu vou me empolgando aqui. Se alguém coloca dinheiro para aquele conteúdo chegar em mais gente, a gente tem o direito de saber quem colocou esse dinheiro. Qual é o CNPJ que está pagando? Se uma plataforma está ali com vários robôs, eu tenho o direito de saber se eu estou interagindo com um robô ou com um ser humano. Se o algoritmo está tendencioso, empurrando mais para um lado do espectro político do que por outro, a gente tem o direito de saber sobre isso. Porque num debate político, como que a gente fez do Flow ano passado, tem regra. É tanto tempo para um, tanto tempo para o outro. Tem que ter regra. E aí, último exemplo, porque eu sou muito apaixonada por esse assunto, que eu acho que ele ajuda a desmistificar essa coisa do Nicolas, dos bolsonaristas, de qualquer regulação é ruim. De novo, se não tivesse regulação, a gente teria crianças de 8 anos trabalhando por 18 horas numa fábrica. Regulação é para proteger, não pode ser em tudo, mas tem que ter algum tipo de regulação. Hoje, se você entra no Facebook, tem vários perfis falsos do Drauzio Varela. E aí você vai procurar o perfil, alguns aparecem como verificado. E aí o criminoso golpista patrocina. Então vamos colocar num lugar
de uma senhora que abre o Facebook e aparece Drauzio Varela com a foto dele, perfil verificado, patrocinado. É claro que ela vai acreditar. Não é a criança ligando, não é o cara com sotaque não sei da onde, falando merda. É o perfil verificado, patrocinado do Drauzio Varela. Aí ela vai clicar e tá vendendo um remédio falso, que pode fazer mal à saúde dela. O Drauzio Varela fez de tudo para derrubar essas páginas. Ele não conseguiu. Ao ponto dele escrever uma carta aberta e publicar falando: Meta, eu tenho direito de não ter o meu rosto sendo usado por golpista para dar golpe em gente inocente. A Meta nunca derrubou os perfis. A gente vai falar, mas por que a Meta não derrubou os perfis falsos do Drauzio Varela? Porque a Meta tá recebendo dinheiro do criminoso que tá patrocinando o perfil. Vocês entendem? Lucro desenfreado, se a gente não coloca a regra, prejudica as pessoas. Então, não vamos cair nas fake news do Nicolas, que tá dizendo que qualquer regulação é sobre conteúdo. Ele fala muita merda. Mas se a merda que ele tá falando não for um crime, eu não estou nem aí. Agora, se a plataforma tá com pedófilo, com criminoso, recebendo dinheiro, enganando gente, aí eu tô aí. Aí eu acho que é nosso papel fazer alguma coisa a respeito. E todas as vezes que eu tentei colocar, pra te responder que eu me empolguei, que eu tentei votar algum projeto de regulação de plataformas, elas tiraram um projeto de pauta, não tem nem debate, não tem nem discussão. Porque elas têm muito dinheiro, porque elas são muito poderosas. E eu não sou contra essas plataformas. Eu tô em todas elas. Eu me mato pra fazer um conteúdo bacana. Elas me ajudam a chegar em muita gente que eu não chegaria. Eu não venho da política, não tenho família importante. As plataformas foram, especialmente o WhatsApp, super importantes para minha eleição. São muito importantes hoje, mas eu acho que elas têm que seguir regras. Igual TV segue regra. Igual o setor de automóveis segue regra. E hoje no Brasil, elas não seguem nenhuma regra. Nenhuma. E talvez elas me detestem por essa fala e meus conteúdos passem a ter um desempenho muito ruim daqui em diante, o que vai ser uma merda. Mas quer saber? Se é o preço pra dizer o que eu acho que é certo. E aí você vê, eu não deveria estar preocupada de pensar que se eu falar o que eu acredito, que eu acho que é certo, meus conteúdos não vão chegar nas pessoas. Se a gente tivesse transparência e regra, eu não teria que ter essa preocupação de que um político que é alinhado à agenda delas vai bem e eu, que sou mais crítica, vou mal. Uma coisa que eu preciso prestar atenção nesse debate inteiro, e eu sei que no texto lá não tá falando de conteúdo, nem que a princípio a gente não sofreria censura, porque não é isso que tá no texto. Eu fico pensando se... Porque quando que acontece? Se a gente tem o lance do dever de cuidado das plataformas, não é? O dever de cuidado é basicamente a plataforma prestar atenção se aquele conteúdo que está ali deveria realmente estar ali de forma mais proativa. Porque existem os termos e de uso e tudo mais que a galera não respeita mesmo. Os caras usam bot mesmo, que eu sei. Mas esse dever de cuidado, se não bem desenhado, ele tem o potencial de atrapalhar a galera que tá, de fato, falando, sei lá, o que acredito que pensa, especialmente se for... Por quê? Porque, assim, entendi. A plataforma vai olhar e falar assim, putz, isso aqui pode me dar algum tipo de dor de cabeça no futuro. Ó, o Flow tá falando ali de racismo. Puta, será que a gente devia deixar isso aqui rolar? Posso responder isso? Por Porque favor, isso é vai. muito importante. Você tem toda a razão. A gente não pode ter uma legislação que faça as plataformas derrubarem tudo por precaução, porque elas estão com medo. Mas a gente previu isso no projeto. O que a gente colocou lá em 2019? Que se a plataforma derrubar um conteúdo, ela tem que abrir um processo para você questionar. E ela tem que provar que o seu conteúdo era ilegal. E se ela não provar, ela tem um prazo para devolver o seu conteúdo. Eu já tive conteúdo meu sobre educação derrubado. Só que como não tem regra, não tem lei, eu não podia fazer nada. Eu vou falar, querido Mark Zuckerberg, por favor, devolva a porra do meu conteúdo que não infringe regra nenhuma. Você entende que a gente não pode fazer nada hoje? Isso tá no projeto que elas não deixaram a gente votar. Então, tô dizendo isso porque tem tipo uma falsa dicotomia hoje. As pessoas acham que a escolha é, eu vou regular ou eu não vou regular. Eu vou colocar regra ou eu não vou colocar regra. Isso é falso. Existe regra. Existe regulação. Só que quem criou a regra e a regulação foi uma empresa americana. O Facebook, teoricamente, segue uma regra para saber se ele vai derrubar um conteúdo ou não. Mas quem criou essa regra
Foi um cara que tá lá nos Estados Unidos e a gente não pode fazer nada a respeito. Então, de novo, gente, não é que não tem regra. Ele seguiu alguma regra quando ele decidiu derrubar meu conteúdo, que até hoje eu nunca entendi. Porque, tipo, era mó inocente, era sobre Secretaria de Educação, sabe? Tipo, eu realmente não entendi, deu um bug. Mas não tem como recorrer.